Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo a respeito da nossa carreira, né? Teve informações relevantes aí com relação ao RSC, uma reunião, né, que aconteceu no decorrer dessa semana com informações aí muito importantes, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre a minha visão, né, com relação a essas discussões, né? Houve redução de retrocesso com relação ao RSC. Vamos falar também nesse vídeo a respeito da questão das 30 horas. Né? Tem um ponto aí nesse PL que foi enviado para o Congresso Nacional que, na verdade, se tornou uma ameaça para todos os nossos colegas das universidades federais, dos institutos federais, né? Falando aí especificamente da educação, que pode vir a ameaçar aquelas pessoas que estão com 30 horas, né? Pode ser que essas pessoas percam essas 30 horas dependendo da forma que for aprovado o PL que foi encaminhado pelo MGI. Então vamos lá? Vamos fazer a análise então a respeito da reunião, dos pontos, né, que foram levantados e que foram acordados e uma discussão também política a respeito desse tema RSC e os encaminhamentos que vão ser realizados pela categoria, pelo MGI, fazendo uma discussão aí. Bem, pessoal, desde todos os últimos vídeos, né, eu já tenho explicado aqui nos vídeos o contexto da questão de todos os ganhos nossos da greve, né? O MGI, ele sempre pega aquelas conquistas que são discutidas na CNSC, que é aquele setor, aquele órgão que foi definido como regulamentador da maioria dos pontos do termo de acordo. No artigo 4º está muito claro que seria a CNSC que iria regulamentar os pontos referentes ao RSC. Eles vão e pegam isso para economizar recursos, eles jogam isso lá embaixo, né? Tiram vários direitos que a CNSC propõe e aí sempre rebaixam muito, né, aquele documento encaminhado pela CNSC, que de acordo com o termo de acordo seria o responsável por regulamentar as questões relacionadas à greve. Em todos os aspectos eles fizeram isso, né? E no RSC não foi diferente. Depois, quando há uma cobrança por parte da categoria, eles vão lá e vão propondo determinadas coisas mais sutis, demonstrando isso como se fosse um avanço, o que não é. Qualquer coisa que não seja aquilo que foi definido pela CNSC, que estava no termo de acordo como responsável por regulamentar as questões relacionadas ao termo de acordo de greve, se não tiver nenhum ganho além daquilo que foi proposto pela CNSC, a gente tem que chamar pelo nome certo. E essa questão do nome certo ele tem muita importância, viu, pessoal? Porque tem um poder simbólico nessas discussões com relação à questão de nomenclatura. A gente vê na mídia que a mídia trabalha com essas questões de termos para deixar as questões mais sutis, né, em determinados aspectos, quando ele quer defender uma lógica, e em outros aspectos, quando ele quer atacar alguém, terrorista para um, presidente para outro, que vai lá e faz genocídio. Então, assim, muito cuidado com essa questão da linguagem e da narrativa que é criada, porque isso tem um poder simbólico muito grande na interpretação e na formação de um determinado conceito relacionado a uma determinada coisa. Então, assim, os termos que a gente usa é muito importante para a compreensão daquelas pessoas que estão ali acompanhando o processo. E o termo que eu usei de redução de retrocesso, eu acho que é o mais indicado para as discussões que a gente está vivendo. Na reunião que foi realizada na semana anterior, um dos grandes objetivos do MGI, como eu disse no vídeo anterior, era desmobilizar a categoria, porque a categoria estava em vias de propor aí uma greve. Pela postura que foi realizada pela própria categoria, que eu acho que é algo que foi fundamental, né, nessa reunião de agora, não houve essa desmobilização, a categoria fez o indicativo de greve, mesmo na minha opinião tardio, para o dia 23, e isso foi muito importante, porque quando você vai negociar com o MGI
dizendo para eles, olha, nossa greve está marcada para o dia 23. Isso muda tudo, pessoal. Isso muda tudo. A nossa categoria está mobilizada. Eles recebem a gente de forma diferente. E a gente percebeu isso através dos relatos, né? Os nossos colegas que estavam lá na mesa de negociação relataram que a discussão ela foi uma discussão firme e extremamente importante. Mas ela pôde ser firme por parte dos nossos colegas que estavam lá na mesa exatamente pelas decisões que foram tomadas pela categoria corretamente de já ir para essa reunião com o indicativo de greve. Isso, para mim, foi essencial para que o MGI negociasse a gente com a possibilidade de trazer flexibilizações em pontos que para eles já eram fechados. Eu acho que a gente só conseguiu a redução de retrocessos que a gente teve porque a gente foi com uma outra postura para essa reunião. Uma postura muito mais aguerrida. Uma postura de uma categoria importante e que entende a sua importância. E isso, numa mesa de negociação, é essencial. De acordo com os relatos, teve um determinado momento com relação a um dos pontos que estavam em discussão, né, que é a questão da defesa do memorial, que foi dito, né, pelas pessoas que estavam presentes, que a gente virou que os nossos representantes viraram para o governo e falaram para ele, olha, governo, isso aí a gente não abre mão. E se as discussões forem andar por esse sentido, a gente vai encerrar a reunião e quem vai embora dessa vez somos nós. Olha que postura. Olha que postura. Mas essa postura só é possível porque a gente tomou aquela decisão na plenária da FASUBRA. Tem outros contextos no meio, esse ano eleitoral é muito ruim para o governo, ele sabe disso, que uma greve, né, em ano eleitoral da educação da maior categoria do Serviço Público Federal seria muito ruim para ele, isso claro que influencia, isso é muito importante. Mas a postura tomada pela categoria também deixa o governo em uma situação muito menos confortável para impor determinadas coisas do que se a categoria continuasse naquela posição, no meu entendimento, em alguns casos muito passiva, sabe? Muito passiva. Então, assim, a pergunta inicial que eu deixei aqui no vídeo é: houve redução de retrocesso, né? Eu vou apresentar para vocês aqui agora as questões que foram discutidas, o que foi colocado na reunião e o que foi definido, né? Definido nesta reunião que aconteceu no dia 27. Com relação aos aspectos aí, né? O ponto 1 é do artigo 12C, parágrafo 1º, né? Ele manteve o texto para a inclusão de servidores afastados. O efetivo exercício leva em consideração quem está de afastamento. Isso já estava no documento da CNSC, que eles queriam retirar essas pessoas afastadas, mas chegou a um consenso que era possível mantê-los, né? Retirou a restrição da observação de disponibilidade orçamentária, porque a gente sabe claramente que isso é inconstitucional, e o governo afirmou na mesa que disponibilizou 2 bilhões para a implementação do RSC, isso ficou consensuado. O artigo 12C, parágrafo 3º, mantendo o texto que os cedidos poderão solicitar o RSC. O artigo 12D, ele inclui a atividade de ensino, pesquisa, extensão, gestão, assistência especializada, representação, prospecção e difusão de conhecimento científico ou técnico. Com a inclusão destes elementos, retira a vedação apenas para atividades no exercício do cargo. O governo ele tinha colocado isso na primeira proposta, no que ele enviou, né, no PL que ele enviou para o Congresso Nacional, que era um verdadeiro absurdo e deixava uma margem muito pequena para que o RSC fosse concedido para a maioria da categoria, né? E aí agora a gente conseguiu, com muita pressão, convencê-lo a colocar esses outros aspectos aí, que é muito importante para aumentar, para cumprir aquele rol de saberes e competências que foi colocado na documentação enviada ao MEC, né, de proposta
aí da CNSC. Lembrando que não foi discutido aqueles pontos da CNSC ainda, e o governo tacitamente colocou que o rol de saberes e competências poderia ser conservado, aquele definido pela CNSC, com alguns ajustes de acordo com o que está no projeto de lei. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer de verdade, né, pessoal? Porque como a gente tem visto, o MGI ele já pactuou várias coisas com a categoria, mas na hora de efetivar isso, eles acabam atrapalhando aí o processo e fazendo do jeito deles. Eu espero muito que a gente esteja mobilizado no decorrer de todo esse processo de regulamentação para que a gente possa fazer pressão para que o MGI adote exatamente o documento da CNSC-MEC com as pequenas alterações para se adequar a esse projeto de lei. Aquele documento é o mais importante de todo o RSC. O projeto de lei é importante ele não restringir os aspectos que estão lá naquele rol de saberes e competências e suas pontuações. Mas a manutenção daquele documento que foi criado pela CNSC-MEC, que tem ali cada critério e a pontuação, ele é essencial ser mantido e a gente precisa estar mobilizado exatamente para que ele seja mantido. Isso é muito importante. Um RSC desfigurado no rol de saberes e nas pontuações não vai adiantar nada a nossa luta que a gente realizou e todas as nossas conquistas nesse projeto de lei. Com relação ao RSC, não. Então vamos lá, continuando aqui, os pontos, né, que houve ajuste aí, né, então beleza, incluiu todas essas atividades que eu citei para vocês, né, no artigo 12D, parágrafo 1º, é o ponto que eu falei para vocês, né, que antes tinha um termo defesa para apresentação de memorial da trajetória profissional, agora tirou o termo defesa e mudou para apresentação do memorial da trajetória profissional. Então, assim, você não vai poder fazer uma apresentação demonstrando que vocês têm os critérios e a banca poder recusar a concessão do seu RSC. Isso não é mais possível de acordo com o que está aqui na proposta e no que foi discutido. Claro que a gente vai receber um documento oficial por parte do MGI, né, eles colocando aí o que foi discutido nessa reunião, e a gente espera que no documento final, que é o projeto de lei que vai substituir o projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional, esses termos estejam exatamente de acordo com o que foi discutido e consensuado na reunião. E que o MGI não faça mais nenhuma pegadinha no decorrer desse processo, porque é isso que, infelizmente, eles têm feito o tempo todo, né? O artigo 12D, parágrafo 2º, retirou os limites dos percentuais das atividades, o teto de pontuação. Ele tinha colocado um teto de pontuação dos saberes e competências no projeto de lei enviado ao Congresso Nacional. Ele retirou, então você vai poder pontuar sem limites naqueles rolos de saberes e competências, sem nenhum problema. O artigo 12E, ele inclui a instância recursal regulamentada por decreto, então vai ter uma instância recursal. Caso o seu RSC ele não seja aprovado, você vai poder recorrer, isso vai ser regulamentado no decreto que vai ser publicado posteriormente. Esse é um dos pontos que tem que alterar no decreto, que foi construído pela CNSC, é importante essa adequação, isso aí vai ser muito bom para a categoria, né? Essa regulamentação é um dos pontos que precisa ser ajustado. E o artigo 12E, parágrafo 2º, retirou a obrigatoriedade de homologação nos conselhos superiores, que era algo meramente plateratório, né, pessoal? Eles colocaram isso em um primeiro momento para atrasar o processo, e como eles definiram que a concessão do RSC ela só seria realizada depois de todas as avaliações e da portaria ser criada, né, isso era mais para atrasar e trazer uma economia maior para o governo. Isso também caiu. O artigo 12F ele alterou a retirada, a inter-relação entre o intertício de 3 anos para a concessão do IQ e do RSC. O governo tinha colocado isso no projeto de lei, que teria como se fosse um pedágio de 3 anos para conceder tanto do
IQ, quando você conquistar a sua IQ, para você requerer o RSC, você precisaria de 3 anos, e quando se você conquistar a sua RSC, você precisaria de 3 anos para solicitar um outro nível de RSC. Eles retiraram isso também, e agora não tem mais esse pedágio, entre aspas, de 3 anos, né? O artigo 12F, parágrafo único, a pontuação do RSC será complementar à última concessão. Esse foi um outro ponto. Na proposta encaminhada do PL, encaminhada para o Congresso Nacional, o que estava lá é que você conquistando 52 pontos, por exemplo, que era do mestrado, quando você fosse tentar o do doutorado, você teria que conseguir os 75 pontos, né? Do zero. Agora, com esse ponto consensuado ali, você vai conquistar os 52 e aí depois você só precisa complementar esses pontos para o doutorado, conforme estava no documento da CNSC-MEC, que foi encaminhado ao MGI. Né? O artigo 12G ele retirou o lapso temporal do limite da contagem do patrimônio funcional para o primeiro período do RSC, para efeitos de levantamento dos itens de pontuação. Agora você vai poder utilizar todos os seus saberes e competências desde que você entrou na carreira. Isso foi consenso, né? E o artigo 12G ele retirou o lapso temporal de 5 anos para o segundo pedido de concessão do RSC. Então você também vai poder utilizar aí os seus reconhecimentos, os seus saberes e competências, né? Para fazer essa complementação sem esse limitador de 5 anos. O capítulo 13, ele trata das questões de jornada flexibilizada e plantão 12 por 60. O MGI ele ficou de enviar uma proposta até o dia 30 de janeiro, então até amanhã, né? Isso provavelmente vai ser discutido na plenária da FASUBRA. E com relação aos pontos em que não houve acordo, né? Estão aí o artigo 12C, parágrafo 4º, que é a manutenção da vedação do RSC para quem está em estágio probatório. Isso é uma perda muito grande para a categoria, viu, pessoal? Isso é uma coisa que a gente teria que lutar muito para que não acontecesse, porque, como eu disse no meu vídeo anterior, isso acaba abrindo precedentes, né? Todas as conquistas da nossa categoria, quem está em estágio probatório nunca foi excluído. Uma vez que a gente permite, né, ou que o governo imponha isso para a gente, isso abre precedente para que em outras conquistas que a gente ganhe aí no futuro, a gente tenha esse mesmo critério, o que é muito ruim, separa a categoria, divide, o que é muito ruim para a categoria de uma forma geral. E a gente precisa lutar para modificar esse cenário. A gente ainda tem 2 possibilidades ainda de luta com relação a esse aspecto. Uma delas é a solicitação de emenda no projeto de lei junto aos parlamentares, e a outra é até mesmo na justiça no futuro, né, para tentar barrar isso daí. E com relação ao outro ponto aqui, né, ao ponto 15 ali, o artigo 12º, C, né, parágrafo 1º, a manutenção do percentual de 75% somente para ativos, excluindo aí aposentados e pensionistas e quem tem doutorado. Esse aqui é outro ponto bastante ruim, porque o MGI ele provavelmente colocou essa questão de 75% de limite, ele não quis abrir mão disso de jeito nenhum, porque ele sabe que os docentes, né, do EBTT conseguiram o RSC na justiça, né? Quando ele coloca essa margem de pessoas dentro da categoria, é como se ele estivesse criando uma concorrência entre os ativos para conquistar o RSC. Então, ele coloca isso daí exatamente para que nenhum processo judicial ele possa argumentar que se ele concede essa questão para os aposentados, de alguma forma ele vai estar ferindo o direito daqueles que estão na atividade. Essa possa ser uma argumentação de defesa por parte do governo. Então, esse limite de 75%, além de atrapalhar a categoria, porque nem todo mundo vai poder ter acesso, né, ele ainda atrapalha a questão da luta dos aposentados na justiça de requerer o RSC e conseguir esse RSC. Ele deixa esse processo mais difícil, né? Então, ele utilizou essa estratégia aí. Acho que a gente tem que lutar contra isso também, porque isso, primeiro, que é inconstitucional, né? E segundo, que isso nunca teve em discussão nenhuma com relação a qualquer direito da nossa carreira, né?
Então a gente tem que lutar, emenda parlamentar, depois emenda no projeto, quer dizer, de lei, né? E depois a gente lutar também através da justiça, porque é um direito e o direito tem que ser garantido, né? Em seguida, tem a questão do artigo 12F, que é a manutenção do interstício de 3 anos para os pedidos subsequentes de RSC. Ele colocou aí esse pedágio, né? Uma vez que você pede um RSC, diferentemente do IQ, só depois de 3 anos que você vai poder pedir o RSC novamente. E o item 17, que é o artigo 12H, a manutenção dos efeitos financeiros não retroagirá ao pedido do RSC, conforme acontece com o IQ, que também é um outro ponto muito complicado, né? Dando aí o prazo até de 120 dias para essa concessão. Mais um ato protelatório por parte do governo, né? Que é muito ruim para a categoria, porque é uma perda de direito, né? Se você ganha o retroativo, a partir do momento que você entra com o processo, você tem ali esse retroativo. Com essa decisão aí de até 120 dias, esse tempo todo que você teria direito, você está perdendo esse direito, né? Então, isso é muito ruim. Isso contradiz algumas regras vigentes no Serviço Público Federal e provavelmente a gente vai ter aí a possibilidade de entrar com emendas lá no Congresso Nacional e também na Justiça contra esse aspecto colocado aí pelo MGI, que é meramente protelatório, para ele economizar recursos enquanto esse processo vai correndo, retirando aí esse direito dos servidores. Com relação à reunião, esses foram os pontos que foram discutidos, né? A gente tem aí também algumas informações novas relacionadas ao projeto de lei, né? Que o projeto de lei provavelmente ele vai a plenário para ser votado já na semana que vem. Já foi escolhido até relator numa reunião com os líderes essa semana por parte do Hugo Mota. E aí, na semana que vem, provavelmente ele já vai para votação antes do período da nossa greve, né, pessoal? A gente já tinha alertado essa possibilidade do projeto ser apensado a outro projeto de lei, né? Então, por isso, até que eu defendia que a questão da greve ela deveria ocorrer a partir do dia 2, mas a categoria decidiu o dia 23, né, na plenária da FASUBRA, eu respeito, mas pode ser que já esteja tudo praticamente resolvido quando chegar esse dia 23, né, que pode ser um problema. Nesse sentido, pode ser votado, mas um outro ponto importante que eu queria trazer para vocês aqui, extremamente importante, né, foi prometido para a categoria, para todos, né, às 30 horas, mas o que pode acontecer através desse projeto de lei é o inverso, viu, pessoal? A gente corre um risco grande das pessoas que têm as 30 horas hoje, elas perderem as 30 horas que ela tem, o que seria um verdadeiro absurdo, né? O governo propõe uma coisa e aí ele vai e faz o contrário, né? No caso das universidades federais e no caso do nosso termo de acordo de greve. As nossas 30 horas, elas estão em risco, pessoal. Olha só, no projeto de lei encaminhado, eu vou apresentar aqui para vocês aqui, ó, no projeto de lei encaminhado que está lá no Congresso Nacional, ele coloca um ponto aqui que é muito perigoso e que não estava no documento que regulamenta hoje a nossa questão das 30 horas, né? Ele coloca aqui, olha, do regime de plantão em turnos alternados, ele não colocou em momento nenhum para nenhuma categoria aqui a possibilidade de 30 horas para todo mundo, conforme está no nosso termo de acordo de greve, o que já é uma quebra do termo de acordo de greve, apesar de ter algumas questões de viabilidade no meio dessa questão, né? Mas para mim já é uma quebra, né? Em certa medida, né? E aí ele coloca jornada de trabalho do servidor público federal, ele coloca aqui a questão dos turnos alternados, né? Regime de plantão e tudo mais. E aqui embaixo ele coloca aqui, ó, o regime de turnos alternados poderá ser turnos ou escalas. Aqui, ó, o regime de turnos alternados poderá ser adotado quando os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escala, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público externo ou de trabalho no período noturno. Parágrafo único.
No regime de turnos alternados, o servidor cumprirá a jornada de trabalho de 6 horas diárias e a carga horária de 30 horas semanais. Aí, aqui, ó, ao público externo. Isso aqui complica tudo, pessoal. O parágrafo aqui, ó, artigo 40. O regime de turnos alternados poderá ser adotado quando os serviços prestados pelo órgão ou entidade exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função de atendimento ao público externo ou de trabalho no período noturno. Então, isso aqui, ele complica muito a nossa questão, porque tem-se uma controvérsia muito grande se estudante seria público interno ou externo nas instituições públicas de ensino. Então, dependendo se isso for aprovado dessa forma, além da gente não ter as 30 horas para todo mundo, as pessoas que têm, dependendo da interpretação, né, e da mudança de interpretação das próprias instituições, dos órgãos de controle e tudo mais, as pessoas que têm podem vir a perder. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento ao texto final que vai ser enviado, né, tanto com relação ao RSC quanto com relação a essa questão das 30 horas. Foi conversado nessas reuniões com o MGI sobre essa questão, que isso poderia ser muito prejudicial aos servidores das instituições federais de ensino, e o MGI ficou de dar uma olhada nessa questão e de dar uma resposta. A gente tem que ficar atento, mobilizado, e se o governo trabalhar nesse sentido de retirar as 30 horas de quem tem, eu acho que a gente tem que fazer uma mobilização muito forte, porque 30 horas já se tornou um direito, né? O governo retirar esse direito das pessoas que têm, quando ele prometeu expandir para todo mundo, é um verdadeiro absurdo e a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Então, a gente precisa ficar atento. Esse PL provavelmente ele vai ser disponibilizado aí nos próximos dias. Assim que ele for disponibilizado, certamente a gente vai fazer um vídeo a respeito desse tema aqui no canal Direto ao Ponto Podcast. E se o governo afrontar a categoria com essa questão, eu acho que a gente precisa ir para cima e estar mobilizado para mostrar para ele que a gente não vai aceitar esse retrocesso. Ele vai ter que criar algum adendo, alguma questão na nossa lei do PCC-TAI para modificar isso, pelo menos, na nossa lei. Porque a gente não pode aceitar que as 30 horas que a gente já tem ela há anos dentro das instituições federais de ensino sejam perdidas em uma negociação que, na verdade, prometeu expandir ela para todo mundo. Isso é um verdadeiro absurdo, né, pessoal? Então, assim, esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né? A gente vai ter assembleias, né, da base da FASUBRA nesses próximos dias. Participem dessas assembleias. Está tendo uma discussão se a gente vai aceitar ou não essa imposição por parte do MGI. Eu penso o seguinte, pessoal, eu acho que tudo aquilo que não é o que está foi encaminhado pela CNSC, que está lá no termo de acordo que deveria ser garantido por parte do governo, é retrocesso. Pode ser redução de retrocesso. O retrocesso diminuiu, mas é retrocesso. Então, assim, a mensagem que a gente tem que passar para o governo é a seguinte: a gente aceita a redução de retrocesso, mas a gente não concorda com a redução de retrocesso. E a gente vai lutar em todas as instâncias possíveis para que não haja retrocesso e para que haja o cumprimento do termo de acordo de greve de acordo com o que ele foi escrito. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar para o governo é: vocês estão impondo um retrocesso daquilo que está no termo de acordo de greve em um momento que não é mais de negociação, e sim de cumprimento. A gente aceita, a gente não tem outra opção. A gente aceita, modifica o PL, manda o PL para o Congresso Nacional, mas a gente vai continuar a luta junto aos parlamentares, a gente vai continuar a luta junto na justiça, se for o caso, para que seja cumprido exatamente o que está no termo de acordo de greve. Eu acho que é essa a mensagem que a gente tem que passar para o governo. A gente não concorda com isso que está aí. Isso tem que ficar muito claro nas decisões que forem tomadas em assembleia,
no encaminhamento que for feito na plenária da Fazul. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, pessoal. Essa é a análise que eu faço. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Né? Para quem não é inscrito no canal Direto ao Ponto Podcast, se inscreva no canal que a gente vai fazer outros vídeos sobre a carreira, sobre RSC e outros pontos aí da nossa carreira. Né? A gente tem também o grupo do WhatsApp, do Telegram, a respeito da nossa carreira, que a gente faz discussões lá em primeira mão. Né? Essa análise, essa reflexão e até o próximo vídeo. Tomara que tenhamos aí muita sorte que o MGI possa encaminhar exatamente aquilo que ele discutiu na reunião e que não haja mais retrocessos além daqueles que ele já colocou no projeto de lei. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.